Estamos online, estamos ao vivo na nossa segunda aula da Imersão Rosegold. Gente, vocês não estão com noção do quanto eu estou animada. Ai, meu Deus! Hoje vai ser muito mais poderoso que ontem, gente. Ontem as meninas adoraram e foi realmente muito rico. Mas hoje a gente vai falar sobre técnica. Então, como é que eu descomplico essa técnica de forma que eu consiga ter segurança na minha obra? Porque imagina, tá? A maior dificuldade quando a gente pega a nossa primeira obra é porque a gente tá com dúvida, a gente tá insegura, a gente não sabe se vai fazer o certo, se vai fazer o errado. Então, hoje a gente vai quebrar com essa insegurança, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente descomplica a técnica de forma que você tenha segurança do que você vai fazer na sua primeira obra. Quem é que tá chegando por aí? Me conta! Quem tá chegando por aí já vai me dizendo se o áudio e o vídeo tá legal, se a nossa música hoje de Sandy com Isa, dois ícones da música popular brasileira, Brasil, vocês não estão entendendo, essas duas mulheres são poder. Se a música tá atrapalhando, que eu vou ver quem é que tá chegando por aqui. Deixa eu ver. Eliette chegou, muito bem-vinda, meu amor. Palominha chegou. Ingrid chegou, meu amor, seja muito bem-vinda. E as meninas estão chegando por aí. Gente, quem for chegando, por favor, me conta, me diz se você tá conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Nara chegou, Ju chegou, Sandrinha chegou. Meus amores, que honra ter vocês por aqui. Gente, quem for chegando, já diz pra mim se você tava na aula de ontem ou se é a tua primeira vez. Se for a tua primeira vez, já coloca aí hashtag virgindade. Coloca aí hashtag virgindade pra mim entender que é a tua primeira vez. E se não, se você tava na aula de ontem, coloca aí, ó, hashtag Enge10K. Enge10K, porque só quem tava na aula de ontem sabe do que eu tô falando, meu amor. Só quem tava na aula de ontem. Ingrid já me disse, tá ótimo, que gostoso. Sandrinha já deu alô por aí, muito bem-vinda. Me chegou, muito bem-vinda, meu amor. Vou dar uma baixada aqui no som, tá, meninas? Pra gente começar. Ó, vou já apresentar uma tela aqui de cara pra você. E aí eu quero te dar uma introdução do que tá acontecendo aqui. Gente, que honra! Olha quem chegou aqui. Sandrinha já jogou a hashtag, meu amor. Hashtag Enge10K. Só quem tava ontem sabe o que é isso, mas calma que tu vai saber já já, tá? Meu amigo Eliton, tá por aí, amigo? Como é que você tá? Gente, esse homem é uma potência. Que honra ter você aqui, amigo. Mídia jogou aí, hashtag Enge10K, arrasou. Ele disse, eu tava também. Ricardo já chegou por aí, sejam bem-vindos, gente. Eu vou mostrar já a minha tela aqui pra vocês, tá? E eu de cara já quero saber se vocês estão conseguindo ver bem. Me conta aí se vocês estão conseguindo ver bem essa tela. Olha só, ontem, Rafa tava por aqui, vocês me disseram, pretira as letras vermelhas. Porque a gente precisa ver melhor. Já me disse se a letra tá legal, gente. Vocês estão conseguindo ver desse jeito? Imagina que a ideia inicial, tá? De ontem era que a gente fizesse essa aula no YouTube. Mas vocês sabem aqui que eu estou para servir, meu amor. Eu estou para fazer o que é mais fácil pra você. E aí as meninas disseram, Pri, eu prefiro no Instagram, porque é mais fácil. Disse, tudo bem, eu acho chique no YouTube. Não vou mentir pra você, eu acho podre de chique. Mas se é mais fácil pra você, mais cômodo, vamos fazer aqui no Instagram, tá? Hoje é a nossa segunda aula, gente, da imersão do capacete Rosegold. Se tu tá chegando agora por aqui, tu não tem noção do que eu tô falando com você, preste atenção. Tu caiu no meio de uma imersão e para as meninas que já estavam aqui ontem, enquanto eu vou atualizando as meninas que estão chegando, deixa eu te dizer, tu vai pegar esse aviãozinho, porque tu sabe que não faz sentido a gente ficar rica sozinha, a gente só fica rica em comunidade. Então chama a tua amiga, porque tu não se formou sozinha, que eu tô sabendo. Então tu pega esse aviãozinho, ó, manda pras pessoas, chama as meninas pra cá, enquanto eu vou atualizar o que tá acontecendo aqui, tá? A gente tá no meio de uma imersão que eu chamo Capacete Rosegold, essa imersão. E, gente, esse capacete é mega um símbolo, tá? É um símbolo de empoderamento, um símbolo de feminilidade na obra e um símbolo também de competência. E é por isso que a aula de hoje é sobre técnica, porque você precisa entrar no canteiro de obras, sim, muito técnica, gente, muito segura do que você está fazendo. E o que eu estou fazendo aqui, essa imersão é exatamente para te capacitar, mas óbvio, gente, essa imersão nada mais é do que um apanhado de uma das minhas melhores mentorias, a mais completa, que é a mentoria Boss. Ela é a mais completa que eu tenho. Então, o que eu fiz? Eu peguei o melhor dessa mentoria, trabalhei para essa imersão, e dessa imersão, gente, com esses 3 pilares que vocês estão aprendendo aqui, ontem foi sobre clientes, tá? Ontem foi gostoso. Só tenho pra te dizer uma coisa.
A primeira aula vai sair do ar já já, vai ficar até meia-noite só e vai sair do ar. Então, se você não assistiu a primeira aula ainda, ela tá no feed. Então, quando terminar aqui, tu vai correr pro feed, tu vai maratonar, porque a primeira aula foi incrível, tá? Depois que você terminar a primeira aula, você vai focar nessa daqui, porque hoje a gente vai falar, a primeira foi sobre captação do cliente, um pilar mega importante. Se você é uma engenheira que quer faturar 10 mil reais por mês, e esse Eng 10K, gente, pra você que tá chegando agora, o que é isso, tá? Amanhã eu vou abrir as vagas, meu amor, da mentoria Eng 10K. O que é isso? É a mentoria para gestora de obra, para meninas que querem ser gestoras de obra, que querem ganhar os seus primeiros 10 mil reais por mês com obra. Então, o que eu vou fazer é te ensinar esses 3 pilares que estão sendo compilados aqui nessa imersão. Primeiro, clientes. Como é que a gente torna os nossos clientes fãs da nossa marca. Segundo, que é a aula de hoje, técnica descomplicada, para te trazer segurança, tá? Que tu precisa estar muito segura do que tu vai fazer. É a tua primeira obra, mas ela não precisa ser um desastre. Terceiro ponto que a gente vai trabalhar amanhã, entrega memorável. Por quê, gente? Porque essas 3 coisas fidelizam o teu cliente e faz você ganhar 10K, não é só uma vez não, gente. É por muito tempo e só no início, porque 10K é o que você merece no início da sua carreira. Eu não tô falando aqui para quem já tá formado há muito tempo não, tá? Tô falando para recém-formadas mesmo, para primeira obra. É total possível e é isso que eu ensino na mentoria, tá? Então a mentoria Eng 10K é sobre isso, é sobre recém-formados que querem trabalhar com obra e que querem faturar 10 mil reais por mês. Se isso é você, se essa pessoa é você, a mentoria é pra você. Deixa eu ver quem chegou. Deixa eu ver quem chegou por aí. Gente, Angelima chegou, Gessiliane chegou, meu amor, muito bem-vinda. Amandinha chegou, Maria Tereza chegou. Gente, vocês estão passando... Olha, gente, hoje tá tão elegante o negócio que eu trouxe uma taça, meu amor. Eu não trouxe um copo, eu trouxe uma taça. E olha, perceba, não é qualquer taça. Olha o tamanho desta taça. Quase um balde, percebesse? Quase um balde essa taça. Quando tu chama as pessoas aí, vai chamando, gente, pega esse aviãozinho, chama as pessoas, enquanto você vai chamando aí, eu quero começar, tá? Pra conversar com você. Espero que hoje, ontem foi 1h40 e eu tentei hoje enxugar ao máximo pra ser mais objetiva, pra que você consiga absorver, mas foi gostoso, vale cada minuto, tá? Hoje eu vou conversar contigo sobre você entender dessa técnica, descomplicar essa técnica, porque, gente, eu falo muito com vocês a respeito de, imagina que as pessoas contratam por habilidades técnicas, mas elas demitem por habilidades interpessoais. Você vai precisar aprender sobre venda, sobre liderança, e isso é muito verdade, tá, gente? Mas uma coisa, ela não anula a outra. Eu costumo dizer que a técnica é commodity, é muito mais tranquilo de você aprender, porque na hora que você dá um Google, vai aparecer a técnica para você, então é bem mais tranquilo. E imagina que se é commodity, as pessoas replicam, tá? Então é muito tranquilo que você absorva esse conhecimento técnico. Então não dá pra gente imaginar que uma engenheira não tenha técnica. Não dá pra gente imaginar que uma engenheira ela não sabe o básico. Não dá pra imaginar isso. E não dá pra uma engenheira que quer ganhar 10 mil reais por mês não saber a técnica. Então o que eu vou falar pra você hoje? Hoje eu vou quebrar alguns conceitos a respeito do que você precisa saber, do que você não precisa saber, porque você não precisa saber de tudo. Então eu vou te mostrar o que você precisa saber, o que você não precisa saber pra você começar a ganhar os seus 10 mil reais e como é que você vai simplesmente acabar com esse negócio de achar que a sua primeira obra vai ser uma dor de cabeça, gente, porque não vai ser uma dor de cabeça, tá? Então, tranquilo até aqui, me manda um muquezinho aí, batendo pra mim saber que você tá por aí, que já tá com sangue no olho, que já tá pra gente começar, que eu já vou meter, como diz aqui no Nordeste, eu já vou meter o aço, viu? A gente vai começar. Me digam se vocês estão conseguindo ver. Hoje eu vou conversar com vocês, gente, quando eu falo a respeito de técnica descomplicada, imagina que o que eu tô trazendo pra vocês, eu ainda vou fazer um post sobre a minha história, pra vocês me conhecerem, porque eu sei que tem muita gente que é nova por aqui, mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda eu tô nessa jornada da construção civil, já são 11 anos, tá, gente? Então, é pouquinho tempo, muito longe ainda, tudo que a gente vai construir aqui, mas o que eu quero dizer é que não precisa você esperar 11 anos para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Não existe isso. Não existe e não precisa. Não precisa você esperar, por exemplo, eu tive que esperar, gente,
4 anos para começar a ganhar meus 10 mil reais. Eu tive que esperar, agora 4, acho quase 5 anos. Você não precisa passar por isso. No seu primeiro ano de formada, você pode ganhar os seus 10 mil reais e você merece isso. Isso é um piso salarial do engenheiro, tá? Então, dentro de toda essa minha experiência, o meu objetivo hoje aqui é descomplicar a técnica para você e eu vou descomplicar ela baseada em 3 pilares que eu preciso falar contigo. E deixa eu já te falar de cara, tá? Eventualmente, se eu olhar aqui pro lado, gente, é porque essa tela aqui, que eu estou mostrando pra vocês aqui, eu não consigo ver ela direitinho, porque senão eu não vejo os comentários. Então, quando eu olhar pro lado, é porque eu tô vendo essa tela que tá aqui, maiorzinha aqui, tá bom? Então, o que eu trouxe pra vocês hoje? Eu preciso falar com vocês a respeito de 3 pilares que vai descomplicar a tua técnica e, naturalmente, vai trazer segurança pra você dentro da obra. Por que a obra te assombra tanto? Por que a primeira obra pra você te causa tanto medo e pavor, te paralisa muito? Por quê? Porque tudo que é novo, gente, que a gente não consegue controlar, é algo que deixa a gente numa situação de desconforto. Então imagina que a tua primeira obra, como você não sabe o que vem pela frente, e pior do que isso, como você não consegue prever o que vem pela frente, você também não consegue controlar a situação. Então você fica numa situação extremamente desconfortável, tendo certeza absoluta que vai dar errado. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Imagina que você não precisa ser esse desastre na sua primeira obra. Você tem que pegar o seu caderninho hoje, pega a tua prancheta e anota aí esses 3 pilares para que a técnica descomplique, para que você ganhe segurança e para que a sua obra seja mais tranquila a partir de agora, tá? Pri, pelo amor de Deus, que 3 pilares são esses? Gente, quando a gente fala a respeito de execução de obra, 3 coisas de técnica, de primeira obra, 3 coisas precisam estar muito latentes para você, tá? Primeiro, tu tem que entender de legalização de obra, mulher. Tu tem que entender das fases de legalização. E quando eu falo legalização, gente, eu tô falando legalização de um terreno, legalização da obra em si, da construção, para iniciar essa obra, a legalização que eu preciso durante esta obra, quais são os documentos da minha obra que precisam estar legais para minha obra não ser embargada, e o que eu preciso legalizar pós-obra para entregar para o meu cliente. Então imagina que quando a gente fala de legalização, eu tô falando para você de 4 passos, tá? Que precisam estar muito claros na sua cabeça. E quando eu digo claros, eu não estou dizendo que você precisa dominar absolutamente todos. Você vai ver lá na frente que um gestor de obra, gente, ele nada mais é do que um grande articulador. Então, a grande sacada do engenheiro de obra é que ele consegue articular as pessoas certas e linkar essas pessoas para que a obra ande, porque ele entende que a obra é extremamente multidisciplinar e as atividades elas são correlacionadas. Então, o que ele faz? Ele simplesmente é um grande articulador da coisa. Então, a ideia é, você precisa entender quais são esses 4 passos, você precisa entender que o engenheiro de obra, gente, é um clínico geral. O cara precisa entender um pouquinho de tudo. Então, você precisa entender que na legalização, a gente vai trabalhar com 4 passos na legalização, tá? Legalização do terreno, legalização da minha construção em si, depois a legalização para que a minha obra funcione bem, para que ela não seja embargada, parada, para que o fiscal não bata na minha porta e diga assim, bebê, preciso te dizer, tua obra vai parar. Então, o ideal é que a sua obra não pare, porque imagina, se o cliente contratou um engenheiro, é para que ele não tenha problema com o embargo de obra. Então, se de repente a obra foi embargada, tá tudo errado, né? Então, você precisa entender que durante a fase de obra, precisa se precaver sim, tem que ter uma pastinha de documentos legais da tua obra, dentro da tua obra, porque o fiscal, quando chegar, ele vai querer ver esses documentos, tá? E quando a gente tá para entregar para o nosso cliente, que também tem legalização. Primeiro pilar para que a tua técnica descomplique a partir de agora, tá? Qual é o outro pilar, Pri? Execução. Gente, eu vou falar com vocês sobre execução e eu não vou falar com vocês hoje sobre acompanhamento de obra e fiscalização. Eu vou falar hoje sobre real execução, quebrar com você hoje aqui alguns conceitos que de repente tu acha que vai acontecer, coisas que de repente nem vão acontecer e você acha que vai, e coisas que real vão acontecer e vão dar errado na sua obra, eu vou te dizer hoje, então tu anota que vai ser chocante mesmo, tá? Vou te dizer verdades e verdades que acontecem no dia a dia. E o outro pilar que você precisa muito entender, gente, é a respeito de gestão de equipe. Isso aí você não tem como fugir. Gente, a gente lida com pessoas. Eu dependo sim do humor do meu pedreiro naquele dia para que a minha parede ela esteja em prumo. Olha só, Priscila, mas eu não quero depender do humor do pedreiro. Preciso te dizer que a gente vai precisar, você vai precisar gerenciar pessoas a ponto de gerenciar também as suas emoções para que você consiga que o seu produto final dê super certo, tá? E isso você vai precisar entender. Então a gente vai falar sobre esses 3 pilares hoje. Para as meninas que estão chegando, muito bem-vindas. Laine chegou aí, ai meu Deus. Sardinha chegou, Bia chegou. Muito bem-vindas, meus amores, que honra ter vocês aqui.
Então vamos lá. Dito isso, eu quero falar com vocês hoje sobre o primeiro pilar, que vai ser o primeiro pilar para bater. Quando eu olhar para cá, gente, é porque eu tô vendo essa tela, tá? Então, o primeiro pilar que eu preciso conversar contigo hoje é sobre princípios de legalização. Gente, você vai precisar entender, sim, quais são os documentos gerais da sua obra, que precisa ter na sua obra. E você vai precisar entender, sim, quais são até os custos que o teu cliente vai ter de início, antes da obra. Porque o cliente, gente, ele sempre vai te perguntar assim. Eu tive um cliente essa semana que foi exatamente isso. Ele disse assim: Priscila, é o seguinte, eu queria saber mais ou menos quanto é que eu vou gastar de documentação nessa obra. Imagina. A gente não tinha nem fechado, é um cliente de financiamento, tá? É o que eu disse pra vocês ontem. Esse cliente é um cliente que o grande problema da vida dele, ele tem anseio de construir muito, mas o grande problema é realmente dinheiro. Ele não tinha dinheiro para bancar uma obra com recurso próprio. Então o que eu fiz? Não, dinheiro não é barreira pra gente não construir, jamais. O que eu fiz? Linkei ele lá para minha agente de financiamento, e aí a gente tá financiando a construção, a aquisição do terreno, tudo, mas a gente vai construir. E aí todo mundo fica feliz. O banco que emprestou o dinheiro, o cliente que está realizando o sonho dele, Priscila que está construindo. Então, se o teu cliente, já anota isso, se o teu cliente, a barreira dele para não fechar com você é dinheiro, não existe isso. É porque você ainda não conheceu a solução para apresentar para ele. E eu já vou te dizendo, financiamento, linha de crédito é uma ótima possibilidade para isso, tá? E aí, eu estava conversando com esse cliente. E ele disse assim pra mim: Priscila, imagina que a gente tava fazendo a simulação do cliente, gente. Eu não tinha projeto ainda, não tinha nada, porque a gente em financiamento, eu só vou começar a fazer os projetos depois que o cliente é aprovado. Porque imagina que eu não vou gastar tempo fazendo orçamento, projeto, tudo, se eu não sei nem se o cliente vai ser aprovado, né? Então, primeiro o cliente é aprovado, depois eu começo a fazer os projetos. Aí eu vou sentar, a gente vai fazer um briefing, aí a gente vai conversar, tomar aquele café. Mas aí, na hora que a gente tava lá, fazendo a simulação, o cliente olha pra mim e diz assim: Priscila, me diz uma coisa. Quanto é que eu vou gastar de legalização, de documento? Quanto é que eu vou gastar? Me diz, porque não ia entrar no financiamento esse valor, porque já estava bem apertadinho. Então ele ia precisar desembolsar. Então imagina que eu não tinha ainda nem como ia ser o projeto. E ele já queria saber quanto ele ia gastar, porque ele precisava se organizar. E era uma informação importante para ele isso, porque imagina se o valor fosse muito alto, ele ia ter que desembolsar, além do valor de legalização, o valor de entrada. Então se o valor de legalização é muito alto, inviabiliza a minha obra. Você entende? Então comigo até aqui, vocês estão entendendo? Então o que a gente faz numa situação dessa? Aí me conta, se o cliente chega pra você e te coloca numa situação dessa, você sabe dizer pra ele quanto vai ser aproximado esse valor de legalização, gente? Tu consegue dizer isso pro teu cliente? Porque olha só, hoje o que a gente faz? Pega a tua água, vice? Pega a tua água pra tu se hidratar. Hoje o que a gente faz, gente? A gente estima quanto é esse valor de legalização em cima da área construída. Então o que eu fiz? Cliente, o que você sonha na sua vida de projeto? Então ele já me disse mais ou menos assim: quero um primeiro andar, quero 3 quartos embaixo, 3 quartos em cima. E assim ele foi dizendo o que ele queria. Quero um que tenha 2 suítes, uma com closet, eu quero um banheiro maior, porque eu quero de repente colocar uma banheira lá. E ele foi me dizendo o que ele queria. E eu, que legal. E ali eu já vou na minha cabeça tentando entender quanto mais ou menos isso vai ter diária. Quanto mais ou menos vai ter diária? Eu vou construir de repente 120, 150 metros quadrados. Em cima disso, quanto mais ou menos vão ser as minhas taxas? E aí eu vou estimando quanto é. Geralmente, gente, a gente se baseia em 6 a 8% do valor do imóvel para que eu consiga legalizar a obra dele. Aí eu vou dizer 6% para o meu cliente. Eu sempre surpreendo o meu cliente, sempre dou surpresas positivas para o meu cliente. Então, o que eu digo para ele? Sempre digo para ele: ó, vai ser pelo menos aí uns 9% do valor da tua obra que tu vai usar de legalização, mas tu não se preocupa que a surpresa é para baixo, não é para cima. O que eu tô querendo dizer com isso com o meu cliente? Eu tô dizendo pro meu cliente que, ó, ele vai gastar, ele se prepara pro pior e eu sempre surpreendo ele de forma positiva. Então é desse jeito, o cliente vai chegar para você e ele vai lhe fazer essas perguntas. É por isso que quando a gente pensa em como eu vou descomplicar e me tornar mais segura diante da obra, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai precisar entender como é que funcionam os princípios de legalização. E aí você vai dizer o quê? Tu vai fazer o quê? Tu vai estudar sobre legalização anos para começar? Não, gente. Você vai procurar pessoas que já sabem a respeito de legalização
ou pessoas que de repente já trabalham com esse tipo de legalização, você vai perguntar para elas. Financiamento imobiliário, por exemplo, eu faço do cliente, eu faço toda a parte de juntar documento e levar para caixa? Eu não faço, gente. Tem uma parceira que faz isso para mim. O que eu faço? Eu chego pro cliente e digo assim: se o seu problema para construir sua casa for dinheiro, não se preocupa, que não tem mais problema. Vamos simular aqui. Eu simulo com ele na hora, eu vejo que a prestação dá dentro do bolso dele, eu jogo ele para minha parceira. Então, o que você precisa entender com isso? Porque o que eu preciso entender de legalização? O básico para responder para o seu cliente perguntas que não tem como fugir. Quais são essas perguntas? A primeira coisa que ele vai lhe perguntar: quanto ele vai gastar de legalização? Isso aí é um fato. E quanto a gente faz? Eu estimo sempre para cima para que eu consiga surpreender ele de forma positiva com um valor menor, tá? Deixa eu ver quem chegou por aqui. Deixa eu ver. Bia chegou, falei. Aninha chegou, Brenda chegou. Bem-vinda, meu amor. André chegou. Meu Deus, que honra. E Manoá Góes, amigo. Muito bem-vindo. Que honra ter você por aqui. Fico feliz demais. Ele é fera, gente. Fotografia não tem outra pessoa. É esse rapaz. Inclusive, eu vou tirar umas fotos bem CEO minha. Então, vamos lá. Primeira coisa que tu precisa entender. Eu vou precisar entender de legalização, Pri? Sim, os princípios básicos. Para pelo menos responder para o teu cliente. E o teu cliente vai te perguntar essas duas coisas. Anota aí. Quanto ele vai gastar e esse valor vai pagar o quê? Vou chegar lá e vou te mostrar basicamente o que a gente paga numa legalização, tá? Você precisa entender as etapas de legalização para quê? Para você explicar para o seu cliente. Porque na hora que você diz assim para ele, ó, vai ser 6% do valor do teu imóvel, o cliente diz assim: meu Deus do céu, é muito dinheiro, Pri. Pelo amor de Deus, 6 mil, de repente 7 mil, 10 mil reais, é muito dinheiro. Só para legalização. Aí você vai precisar explicar para ele, ó, eu não tô falando com você só a respeito do habite da sua obra, tá? Eu tô falando com você sobre legalizar o seu terreno, que às vezes não tá nem no seu nome ainda, porque as pessoas acham, gente, aqui eu quero fazer um parênteses, tá? As pessoas acham que um contrato de compra e venda dá direito a ela sobre a posse do terreno. E não é. Deixa eu te dizer isso. Não é. Um contrato de compra e venda, anota isso para você dizer para o seu cliente. Um contrato de compra e venda não dá a posse do seu cliente. O que dá a posse do terreno? Gente, uma certidão de inteiro teor, a matrícula do imóvel, tá? Escritura pública que depois ela se transforma numa matrícula. A matrícula do teu imóvel dá a posse. Mas um contrato, gente, ele é facilmente questionável, um contrato de compra e venda de gaveta. Então, o que você precisa entender? Se o teu cliente tem só um contrato de compra e venda, a primeira coisa que você vai dizer para ele: ó, esse contrato a gente vai transformar ele numa escritura, tá? E aí é uma etapa de legalização, você vai ter que pagar uns impostos. Eu vou já chegar lá, vou te mostrar o que você vai precisar pagar. Você vai pagar esses impostos, tá? Depois disso, que o teu terreno estiver legalizado, a gente vai precisar legalizar a tua construção. Depois que eu legalizar a tua construção, a gente vai precisar legalizar o teu andamento de obra. Então, a gente vai ter os teus projetos para serem legalizados, a gente vai precisar organizar tudo isso. Depois disso tudo, vai ter que pagar o engenheiro da obra, que você está acompanhando, então vai ter a RT para ser paga. Depois disso tudo, a gente ainda tem a legalização para entrega da tua obra, porque a prefeitura vai passar por aqui e ela vai ter que atestar que essa habitação ela tem condições de habitabilidade. Então, são 4 etapas. Então, entende isso. Você precisa entender quais são essas 4 etapas da legalização. Para quê? Para que você esteja muito claro, muito seguro para o teu cliente de que o valor que ele está pagando não é tão caro. Está dividido em 4 etapas, tá? Tranquilo, gente, até aqui? Meu Deus, hoje eu tô toda orgulhosa, porque meu Deus do céu, olha quem chegou por aqui. Chegou a primeira dama. Amiga, muito bem-vinda. Pri também tá por aí. Meu Deus, muito bem-vindo. Que honra ter vocês aqui. Eu fico feliz da vida. Então, tranquilo, gente. Presta atenção, tranquilo. Etapas de legalização. Você precisa saber para quê? Para que você tenha argumento para o seu cliente. Pri, eu vou legalizar? Gente, lá na empresa a gente faz assim, ó. Eu tenho algumas legalizações de alguns municípios, porque eu já conheço as pessoas dali, tá? Eu faço essas legalizações, tá? Porque se de repente eu conheço um analista dali, então eu já vou lá, faço a legalização, eu sei que vai ser mais rápido, porque eu já sei. E aqui eu não tô falando, gente, de coisa irregular, não. Quando eu digo que eu conheço o analista de lá, é porque eu sei como ele trabalha, então eu já entrego o projetinho do jeito que o cara gosta de ler. Se ele gosta de ler o projetinho daquele jeito, é muito mais fácil dele aprovar, tá? Então, o que eu faço? Se de repente alguns municípios que eu já conheço o analista, eu sei como ele trabalha, eu sei como é que eu faço para ser aprovado rápido,
Então pronto, esses municípios eu fico. Mas se de repente é um município novo em que eu não conheço analista e é de repente uma casa muito grande, é um processo muito grande, aí eu terceirizo, tá? Então você não precisa fazer o processo de legalização, você pode terceirizar. Mas se você quiser fazer, também é uma vertente que você pode cobrar. E que aí é super tranquilo de fazer a legalização. Depois eu faço outra aula falando com vocês só sobre legalização de imóveis, mas é uma vertente que dá muito para você ganhar dinheiro com isso, tá? Inclusive, gente, o Minha Casa Verde e Amarelo, anota isso aí também. O programa Minha Casa Verde e Amarelo, agora ele vai lançar dentro do programa uma linha de crédito para regularização de imóveis. Então, para engenheiro, isso é incrível, tá? Porque a gente vai abrir um leque lá. As pessoas que antes não regularizavam, porque os tributos realmente eram muito altos, porque para legalizar eu tinha que pagar um passivo. Então, o que está acontecendo agora? Se de repente eu tinha que pagar esse passivo, agora eu tenho uma linha de crédito do governo que me incentiva isso. Então, fica mais fácil de legalizar. Se fica mais fácil para mim, então o engenheiro tem abertura para trabalhar. Então, lembra disso. Se de repente legalização é uma área que você olha assim, eu gosto da parte documental, vai ser um campo muito verde para a gente trabalhar a partir de agora, tá? E depois, o que eu preciso para legalizar, Pri? Gente, essa daqui você precisa tirar print, tá? Tira um print disso daí. Olha só. Você precisa prever os custos que o teu cliente vai ter. É o que eu estou dizendo para você. A gente vai sugerir, a gente vai estimar para o cliente que vai ser uma coisa aí de 6, 7, 8% do valor do imóvel, tá? A gente vai prever isso. Mas imagina, o teu cliente vai achar absurdo. O cliente está programado para dizer que está caro. O teu cliente vai achar absurdo. O que você vai fazer para quebrar essas objeções? Explicar para ele as etapas. Não é só um documento. A gente vai ver vários documentos que eu vou precisar apresentar. Depois disso, você vai explicar para ele como é que funciona, onde é que está indo esse dinheiro, tá? Então imagina, gente, que lá na escritura pública, eu vim para cá para me ver, que aqui eu não vejo nada. Lá na escritura pública do terreno, você vai ter que pagar a escritura, depois você vai pagar um tributo municipal que a gente chama de ITBI. Geralmente ele gira em torno de 2%, gente, mas isso varia muito de município para município, tá? Mas geralmente é 2%. Depois disso, para legalizar só o seu terreno, a gente vai pagar esse fundo, deixa eu ver se eu consigo ver por aqui, de reequipamento do Poder Judiciário. Isso é 0,2% do valor do seu imóvel, que a gente também paga porque a gente está legalizando o seu terreno. E isso aí você precisa explicar para o seu cliente, tira um print disso. Depois disso, eu vou fazer o registro da minha escritura pública, para sair o número da minha matrícula, que eu também pago lá no cartório de registros, tá? De imóveis da sua cidade. Esse daqui, então, são 4 taxas que eu vou pagar só para o seu terreno. Depois disso, eu ainda tenho as taxas de construção, que aí você vai precisar contratar um engenheiro para fazer os projetos arquitetônicos e complementares, e aí depende muito da prefeitura do município, porque para tirar um alvará de construção pode ser, depende do tipo de construção, de repente ele vai te pedir só um arquitetônico, de repente ele vai te pedir os complementares, então depende muito do município, você precisa ver na sua cidade o que eles estão costumando pedir, mas basicamente é projeto arquitetônico, projeto complementar. E aí, gente, olha uma informação mega importante. É importante nesse momento que você solicite a prefeitura porque você vai ter de graça isso, tá? Aí vai demorar um pouquinho mais. Mas você pode também terceirizar para empresas que fazem isso. A galera da topografia costuma fazer isso, mas vai ter um custozinho a mais e aí você precisa dizer isso pro seu cliente. Você vai dizer assim, ó, pra gente fazer o projeto, eu vou precisar saber os limites do teu terreno. Por quê? Porque eu não quero fazer uma construção que tá entrando no terreno do vizinho e depois a gente tem um problema de embargo da obra lá na frente. Então eu preciso saber quais são os limites desse terreno. A prefeitura pode ir lá fazer isso? Pode, mas demora. E aí você vai colocar o custo para o cliente. Cliente, você quer pagar isso terceirizando para uma topografia ou você quer que a gente acione a prefeitura para fazer isso? Pri, toda prefeitura faz isso? Gente, é para fazer, mas já vi alguns que não fazem. Então você precisa ver na prefeitura da sua cidade se eles fazem isso ou se não fazem e se esse custo você vai apresentar para o cliente ou não. Por que você precisa deixar muito explicadinho para o cliente tudo isso? Para ele entender que esses 8%, 10%, 6% não está indo para o seu bolso, tá? Que essas são as etapas e são os custos que geralmente a gente paga para legalizar um terreno e uma construção. Depois disso a gente vai ter as ARTs de projeto, as ARTs de execução, a gente vai ter também o valor do profissional que vai fazer essa legalização e aí finalmente a gente vai pagar pelo alvará da obra. Nessa etapa de alvará da obra, imagina que para você manter a sua obra funcionando ok,
Tem algumas prefeituras que também pedem, a depender do tipo de obra, tá? Uma licença de instalação, e aí você precisa ver se de repente a tua prefeitura pede essa licença, que também é um custo na época da construção, tá? Fora tudo isso, você tem que lembrar o seu cliente, olha só, no final da obra, a gente ainda vai ter que emitir o ABITS da tua obra e o AVCB do Corpo de Bombeiros, que é o atestado do Corpo de Bombeiros dizendo que as instalações estão ok. Então, são mais outros 2 documentos que eu também preciso pagar. E imagina que se tem atestado, se tem o avará, o AVCB do Corpo de Bombeiros, tem projeto de instalação de incêndio também, que também precisa ser pago. Então, tudo isso, gente, vocês precisam colocar na pontinha do lápis para você mostrar para o seu cliente que sim, ele vai ter custos antes mesmo de iniciar a obra dele. Qual é a notícia boa? Vou te dar uma notícia boa, tá? E isso sim, gente, inviabiliza, tá? Às vezes o cliente, ele acha esse valor muito alto inicialmente e ele não tem como dar esse valor. Então, você tem 2 soluções aqui. Se for um cliente de financiamento, para você não perder o cliente, você tenta jogar esse valor dentro do financiamento do cliente. Pri, em que casos não dá pra gente jogar dentro do financiamento? Quando o valor do financiamento, gente, ele é liberado a partir do valor que o cliente tem de renda. Então, se de repente o cliente, sei lá, tem 4 mil reais de renda, liberou um financiamento de 220 mil, tá? Que dê uma entrada que ele consegue absorver e uma prestação também que ele consegue absorver. 220 mil, a depender do sonho dele, é muito apertadinho pra gente trabalhar, porque vai ter o terreno dentro desse valor, vai ter todas essas custas e vai ter ainda a construção. Então, é muito apertadinho pra gente trabalhar. Então, em que caso a gente coloca o valor da documentação dentro do financiamento? Quando eu tenho margem. Quando a renda do cliente é boa, e aí ele consegue uma margem de financiamento maior, e eu coloco e eu consigo trabalhar com o que sobrou para construção tranquila, tá? Mas quando não tem, aí o cliente tem que arcar com esse valor por fora. Pri, o que é que eu faço? Eu, Priscila, por exemplo, o que é que a gente faz aqui quando é um cliente mega em potencial e eu não quero perder esse cliente? Então, eu faço um acordo com esse cliente. No financiamento, gente, imagina isso. No financiamento, todas as vezes que você vai financiar um terreno, uma construção para o seu cliente, quando você assina o contrato com o cliente, a primeira coisa que o banco libera é o valor do terreno. Então, se de repente tem um valor ali bom do terreno que dá pra gente colocar no valor da legalização do imóvel, o que é que eu faço? Eu adianto, eu tiro do meu, pago a legalização do cliente toda, então quando eles liberam o valor do terreno, eu pego esse valor e compenso. E aí o cliente de início não precisa aportar nada, o valor que foi dado foi o valor do terreno, do banco, e aí ele fica tranquilo para ele, fica tranquilo para mim, fica tranquilo para todo mundo. E é assim que a gente vai negociando para que a gente não perca a obra de jeito nenhum, tá? É desse jeito que a gente faz. Então o que você precisa entender? Primeira coisa que o cliente vai te perguntar, quando você nem tem projeto ainda, quanto ele vai gastar com a legalização da obra. E essas etapas você precisa ter em mente, precisa anotar isso, precisa ter em mente isso, tá? Porque ele vai te perguntar isso. Outra coisa que tu precisa ter em mente. Quando a gente fala sobre execução de obra, a gente tá tranquilo até aqui? Me contem. Meu Deus do céu. Agora eu dei um golpe forte. Olha quem entrou, Brasil. Eu não tô acreditando que você está aqui. Jureira Internacional veio bater aqui. Clarinha, meu amor, seja muito bem-vinda. Que honra ter você por aqui. Chegou junto com o Tamir, chegou junto com o Mário. Que honra! Seja muito bem-vinda. Gente, me conta se tá tranquilo até aqui, tá? Então, a primeira coisa que tu precisa entender, o que o meu cliente, Pri, para que eu fique mais tranquila durante a execução da minha obra, precisa entender essas fases da legalização da obra, porque o cliente vai te perguntar sim sobre isso. Então, aproveita, se tu não deu print ainda, tu diz pra mim, Pri, perdi a tela, não dei print, que eu volto, você dá um print e guarda essas informações, porque ele vai te perguntar sobre isso e é importante. Imagina que se você dá essas informações pro cliente, ele se sente muito mais seguro com você, tá? E você também agora, você não vai ter mais surpresa. Já tô te dizendo de cara que o cliente vai te perguntar isso, que é isso aí que você tem que responder. Então, já anota que você não vai ter mais surpresa, não vai precisar dessa ansiedade, porque você já sabe o que vai acontecer. Depois disso, gente, depois que a gente falar a respeito de legalização, é importante a gente falar sobre execução de obra. E aqui eu vou ser extremamente objetiva contigo. Preste atenção. Eu quero que tu entenda que problemas vão acontecer dentro da sua obra. Olha, imagina isso. Anota para você entender. A primeira coisa, gente, coloca isso no teu coração e na tua mente. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje aqui é que você é engenheira e que você, como sendo engenheira, você foi treinada
para resolver problemas, tá? Você foi treinada para achar problemas e resolver problemas. A vida do engenheiro é resolver problemas. E é por isso que eu não entendo porque você quer fugir dos problemas. Entende uma coisa, na obra você vai abundar em problemas. Na obra nós vamos ter vários problemas. Na obra, meu amor, você vai escolher qual problema você quer resolver primeiro. Porque se você está achando que não tem problema na obra, eu preciso te dizer que essa obra perfeita, ela não existe. Deixa eu ver o que o Lion está dizendo. Informações preciosas. Meio complexo o assunto legalização, mas está dando para iluminar. Me diz o que ficou complexo. E me diz se vocês querem uma live só sobre legalização. Na fórmula de Perit, gente, que lucra, eu fiz uma aula exclusiva para legalização, tá? E se vocês quiserem, a gente faz uma aula fechadona só para legalização. Porque, de novo, é um mercado que está se abrindo, vem uma linha de financiamento legal, as pessoas vão sim começar a legalizar os seus imóveis e você precisa entender, tá muito atenta ao que está acontecendo no mercado para você absorver, tá? Absorver essas oportunidades. Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Vai ter mercado para legalização e tu não pode ficar de fora, jamais. Então, considerando isso, se vocês quiserem, eu faço uma live para vocês explicando tudo que vai acontecer a respeito de legalização. Cerdeira tá dizendo assim pra mim, verdades difíceis de engolir. Gente, anota isso que eu vou dizer pra você. Eu preciso te dizer isso. Eu preciso te dizer porque se eu não te disser essas verdades, sabe o que vai acontecer? Tu vai chegar lá na obra e tu vai ficar louca. Tu vai ficar louca e tu vai dizer assim, meu Deus do céu, eu não sabia que era desse jeito. Eu vou te dizer o problema e eu também vou te dizer a solução. Tu acalma o teu coração. Mas o que eu preciso dizer de cara? Vai ter problema. Tu vai escolher o problema do dia, tu vai abundar em problemas, tu vai nadar em problemas e só vai ter problema. Pro engenheiro, gente, só chega problema. E você foi treinada para isso, tá? Você foi treinada para resolver problemas. Então, o que a gente vai fazer a partir de hoje? Eu vou te dizer os problemas que vão acontecer na sua obra. Eu não tô dizendo, gente, um problema que pode acontecer, não. Os problemas vão acontecer na sua obra. Anota o que eu tô te dizendo. A mão de obra vai furar com você. O teu fornecedor vai furar com você, inclusive hoje mesmo. Hoje mesmo a minha mão de obra se juntou com o meu fornecedor e eles resolveram ao mesmo tempo furar. Olha que gostoso. Imagina, gente, que aí eu tô quanto tempo na construção civil e esses problemas eles continuam acontecendo. Então você precisa entender que não é porque é a sua primeira obra, meu Deus, isso só acontece comigo. Acontece com todo mundo que está dentro do mercado da construção civil. O que você precisa saber? Como é que você vai lidar com isso? Porque aí você vai ficar mais tranquila. Imagina que se você já sabe o problema e sabe como resolve, o que vai acontecer? Você vai ficar mais tranquila, você vai ter mais controle do que está acontecendo, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer, o fornecedor vai furar com você. Tua mão de obra, ela vai furar com você. Hoje, por exemplo, os dois furaram comigo. A gente tá para começar uma regularização de fachada. A gente vai fazer uma regularização numa fachada de um dos prédios aqui de Natal. E aí o que aconteceu? A gente foi assinar o contrato hoje. E já estava tudo certo com a mão de obra. Se a gente assina o contrato, a gente já vai começar na próxima semana. E estava tudo certo com a mão de obra. Simplesmente a mão de obra sumiu. Ele sumiu. Ele não responde WhatsApp, ele não responde telefone, ele não atende. Ele sumiu. E a gente tá para começar já a próxima semana. E aí, como é que a gente faz uma situação dessa? Para compensar o dia, para fechar o dia assim com chave de ouro, a gente tava fechado com o fornecedor para entregar cimento numa obra. E era para ele entregar hoje o cimento. Deu meio-dia e o rapaz não entregou o cimento. A gente liga, macho, que eu falo assim com os caras, macho, cadê o cimento? Aí ele disse para mim, Priscila, é o seguinte, porque o meu fornecedor não me entregou o cimento. Consequentemente, eu não vou entregar para você. Eu disse, tu ficou sabendo disso hoje, infeliz? Tu ficou sabendo disso hoje? Pra você tá me dizendo um negócio desse hoje, em cima da hora, pra mim achar outro fornecedor hoje, tenho que achar hoje, porque eu já tinha previsto o meu estoque mínimo, ele já tava com um dia de atraso, então era hoje, eu precisava de cimento na hora hoje. Eu disse, tu ficou sabendo hoje pra me ajudar hoje, infeliz. Então o que eu preciso dizer pra você? Vai acontecer, gente. São 11 anos que eu tenho aí de estrada e essas coisas acontecem. Então eu não quero que você surte quando isso acontecer dentro da sua obra. Quer ficar chateada? Briga com o teu fornecedor. Mas tranquila, desligou o telefone, ó, tranquilidade. Modo resolvedora de problemas. Senão você vai enlouquecer. Na sua obra, seu fornecedor vai furar e sua mão de obra vai furar. Vou te dizer o que vai acontecer, como é que você resolve, tá? O que mais que vai acontecer?
Vai chover quando não deve chover. Quando você estiver escavando, fazendo a sua fundação, vai dar um toró, como a gente diz aqui no Nordeste, de chuva e simplesmente a sua fundação vai ficar cheia d'água. O seu baldrame vai ficar cheio d'água. As vigas, as suas cintas que você está escavando lá, vai encher d'água. A sua concretagem, quando você estiver concretando, colocando lá o concreto, vai chover e vai encher de água. E aí, como é que a gente faz numa situação dessa? Vou te dizer, mas isso vai acontecer na tua obra. Você precisa entender que isso vai acontecer. Se não acontecer hoje, vai acontecer daqui a 10 anos, mas isso vai acontecer dentro da tua obra, tá? Que mais, Pri? Teu cliente vai ficar puto em algum momento. Gente, a gente acha que por mais que a gente planeje a nossa obra, organize a nossa obra, eu quero que você entenda que em algum momento o seu cliente vai ficar chateado. E às vezes a responsabilidade nem é sua. Às vezes você pode ter errado mesmo, mas às vezes a responsabilidade nem é sua. Às vezes você planejou, você organizou, mas o cliente é louco. Tem cliente que é desse jeito. Tem cliente que de repente criou uma expectativa que não era o que a gente estava para entregar. E aí você também tem parcela de culpa nisso, porque um dos pilares é a gente colocar a expectativa do cliente dentro do que a gente pode entregar, tá? Amanhã, quando a gente falar sobre entrega memorável, vou falar sobre isso com vocês. Então, em algum momento, teu cliente vai se chatear, gente. Ou porque ele entendeu errado, ou porque ele viu alguma coisa que ele não gostou, ou porque, de repente, ele até brigou com o teu mestre e você tem que chegar lá depois para acalmar a situação. Mas, em algum momento, o teu cliente vai ligar para você puto, reclamando, dizendo assim, eu quero você na obra agora, porque eu vi isso aqui errado e eu quero conversar, tá? Isso vai acontecer. Vou te dizer como é que a gente resolve. Fica aí. Outra coisa, Pri, que vai acontecer, você não vai saber executar os serviços. Gente, a maioria dos serviços da sua obra, você não vai saber resolver. Gente, a minha primeira obra, eu estava no meu primeiro período do técnico. Eu tinha recém-completado 17 anos. Eu nunca tinha entrado numa obra da minha vida, com exceção das obras de reforma que Cício Pedreiro fazia lá em casa. Não sei nem se Cício ainda é vivo, vou atrás dele para saber. Era a única obra que eu tinha entrado na minha vida. Eu não sabia mais de nada, tá? E onde é que eu estava? Dentro de uma obra e simplesmente amando estar imersa naquele cenário, naquele movimento. Eu achava incrível, mas eu simplesmente não sabia de absolutamente nada que as pessoas falaram comigo. Nada. Gente, de verdade, sem exagero, acho que os 3 primeiros meses de obra, tudo que as pessoas falavam comigo, pra mim, era uma língua estranha. Porque eu não entendia nada do que estava falando. Nada, absolutamente nada. Então vai acontecer isso com você. Imagina que você vai chegar na sua obra e você não vai saber executar a maioria dos serviços da sua obra. Vai acontecer, gente, principalmente na tua primeira obra. O que tu vai fazer? Tu não vai surtar. Tu vai me escutar que eu vou te dizer como é que faz. Mas isso vai acontecer e você precisa ter isso muito claro, tá? Precisa saber qual é o problema pra gente saber como soluciona, para que a situação, quando acontecer, não seja chocante pra você, tá? Depois, o que vai acontecer? Você vai pagar uma multa, você vai ter problema com o seu cliente, às vezes você vai ter que perder dinheiro porque você não se documenta. Gente, isso acontece assim, mas demais. Às vezes a gente leva multa por um documento que a gente tem, mas não está disponível. Às vezes a gente perde dinheiro porque a gente não fez o controle de custos direitinho para apresentar para o nosso cliente. Então imagine uma coisa, você vai se lascar em algum momento porque você não se documentou. É por isso que tudo isso aqui, anota isso que eu estou te dizendo. Você precisa entender que essas coisas vão acontecer na sua obra e eu vou te dizer agora como é que a gente vai lutar contra essas coisas, tá? Primeira coisa que eu quero que tu entenda, não surte. Tu para, tu não surta, tu não chora. Gente, preste atenção. Peixe que sangra dentro de tanque de tubarão, ele é comido. Mercado de trabalho, obra, é um tanque de tubarão. Se você, mulher, chegar lá muito, ai meu Deus, muito nervosa, muito chorosa, tô chorando por tudo, levo tudo pro lado pessoal, fico nervosa, vou tremendo na frente dos meus funcionários, você tá sangrando num tanque de tubarão. Você vai ser comida, tá? Então eu já tô te dizendo aqui tudo que vai acontecer, pra quê? Para que você não surte, tá? Para que quando as coisas acontecerem, você fique muito tranquila e aprenda a gerenciar a sua obra, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, preste atenção. Quando eu digo para vocês, gente, que o fornecedor vai furar com você, que o teu
que a tua mão de obra vai furar com você, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você não pode, principalmente na tua primeira obra, você não pode fazer o teu cronograma de obra sozinha. Sabe por quê? Porque tem algumas coisas, gente, que você não vai saber, você não sabe executar tudo. Lembra que eu disse pra você que você não sabe executar a maioria dos serviços que estão na obra? Você não sabe. Então, considerando que você não sabe, e que é absolutamente normal, porque você nunca entrou numa obra, então, considerando que você não sabe, não invente de fazer um cronograma sozinha. E principalmente um cronograma que você vai entregar para o cliente, que vai ser um cronograma físico financeiro, que o cliente vai se basear nesse cronograma para ter os desembolsos dele mensal. Não faça sozinha. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu lembro que acho que não foi nem na minha primeira obra, vocês verem como eu sou bocó. Por isso que eu digo, se eu aprendi, gente, todo mundo aprende. Porque não foi a minha primeira obra que foi ruim, até a minha terceira obra foi péssima. Eu já tinha aí, sei lá, acho que uns 3 anos de carreira, foi péssima, foi péssima. Até a minha terceira obra foi terrível. Eu me lasquei muito. Então, se eu aprendi, todo mundo aprende. Imagina que eu fiz um cronograma e aí... Ai, meu Deus, eu fiz um cronograma e aí eu botei pra cerâmica. Eu disse, vamos fazer esse assentamento de cerâmica aqui, um assentamento de uma cerâmica. Eu disse, não, gente, vamos fazer esse assentamento, pelo amor de Deus, é só o cabo pegar a cerâmica, né? Passar argamassa na cerâmica e colar. Isso aqui é rápido. Então, o que eu fiz? Eu acho que eu coloquei, eu não lembro, acho que eu coloquei tipo 3 dias pro serviço, sabe? Eu acho que eu coloquei 3 dias pro serviço de assentamento de cerâmica. E aí... Quando eles foram assentar esse revestimento cerâmico, gente, de 3 dias que eu tinha colocado no cronograma do cliente, eu tô dizendo isso pra você ver que não é só você que erra. Todo mundo vai errar nisso, eu errei muito nisso. O problema não está no erro, tá, gente? A gente é humana, a gente é passivo de erro. O problema não está no erro. O problema está em você recorrer no erro. É por isso que eu já tô te dizendo aqui, porque sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, aprende com o erro da tia. Então, o que aconteceu? Acho que eu botei uns 3 dias. Porque eu disse, não é simples, pelo amor de Deus, pegou a argamassa. Pelo amor de Deus, pegou a peça, pegou a argamassa, colou ali, botou no chão, acabou. Pelo amor de Deus, o contrapiso já tá puxado, nivelado, não tem o que fazer. Tranquila, simples e segura, 3 dias. Sem falar com ninguém, fiz o cronograma. Quando a gente foi pra prática, um serviço que era pra durar, que eu tinha previsto durar 3 dias, ele dura 14 dias. 14 dias. Gente, você entende que isso acabou o meu cronograma. Porque um serviço, a obra, ela é multidisciplinar. Os serviços, eles estão correlacionados. Então, o próximo serviço, consequentemente, ele está atrasado. E o próximo está atrasado. E assim a gente vai atrasando. Então, se eu errei nesse, o que é que me garante que eu também não errei no tempo do outro? Imagina o tamanho do problema. Agora, por que eu digo não faça sozinha? Porque eu imaginava que para assentar a cerâmica era só isso. Olha só como eu errei. Imagina quando você vai olhar, quando você vai prever o tempo de execução de um revestimento cerâmico, gente. Primeira coisa que você tem que olhar é a paginação, tá? O projeto de paginação. Porque se você tem trinco, se de repente a gente vai precisar colocar trinca, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente, olha só o processo, eu vou lá, corto, aí ele vai lá, mede, vê se deu tudo certo. Se de repente for um revestimento que tem mais do que, vou botar que tem 60 metros quadrados, tá? Ele já é um revestimento de dupla colagem. Então, vai na minha argamassa, eu vou colocar na minha pedra argamassa, mas também vou colocar no chão. Eu preciso ver se de repente aquele chão tá nivelado, se ele tá limpo. Porque assim, todo serviço, gente, todas as vezes que a gente fala em execução de obra, a gente tem serviços preliminares. Sempre. Então, se de repente eu não coloquei no meu tempo a limpeza do terreno, verificar o nível daquele contrapiso, a limpeza do terreno não, a limpeza do contrapiso, verificar o nível daquele contrapiso, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu comigo. A gente tava indo pra fazer só o revestimento, e aí o que aconteceu? A galera que tinha feito o serviço anterior deixou tudo sujo de um jeito que era entulho. A gente demorou 2 dias só pra tirar entulho. E a bebê aqui não preveu isso. A bebê achou que ia achar tudo lindo. Então, o que vocês precisam entender? Que quando a gente fala a respeito de cronograma, não faz o teu primeiro sozinha. Gente, pergunta. Conversa com o mestre da tua obra. Conversa com um pedreiro experiente. Cara, você demora quanto tempo para fazer isso daqui? E você precisa entender mais do que tudo, gente. Pega um aliado. Anota isso aí que eu vou dizer para vocês. Existe um livro, gente, da Pini, que é um livro sobre execução de obra. É um livro maravilhoso. Esse livro, ele simplesmente dá o passo a passo dos serviços que você vai ter dentro da sua obra. Então, por exemplo, um forro de gesso. Ele diz para você o que você precisa fazer antes, quais são as ferramentas, quais são os equipamentos, quais são os EPIs, qual
mais ou menos vai sair, dar um passo a passo de como é que vai ser feita as etapas, e aí você consegue estar exposto à atividade sem nunca ter feito ela de fato. Então isso é preparar o seu bastidor, é entender que se você não sabe fazer uma atividade na prática, não quer dizer que você não sabe ela na teoria. O grande problema dos engenheiros a respeito da técnica é porque eles complicam demais, eles acham que eu só vou ser bom nisso, eu só vou saber o básico disso daqui no dia que eu passar na obra. Para você saber o básico da atividade, você pode ver livros, gente, passo a passo. A gente tem um documento na obra que a gente chama, na verdade chamam de vários nomes. Ou você chama PE, ou você chama PO, ou você chama POP. Vocês já ouviram falar disso? Me contem aí, as meninas, vocês já ouviram falar disso? PE, PO ou POP? O que é isso? Eu dou isso na mentoria para as meninas. Gente, é um procedimento operacional padrão, o POP, ou um PE, um procedimento executivo, ou um procedimento operacional. É tudo a mesma coisa. É o mesmo nome para a mesma coisa. Que é o quê? É exatamente isso. É um passo a passo das coisas da obra, de cada serviço da obra, qual é o material que você vai usar, qual é a EPI que você vai usar, qual é a ferramenta que você vai usar, qual é a mão de obra que está destinada para aquele serviço, o que faz antes, o que faz depois, o que faz durante. Esse é o procedimento. Então, o que acontece? Quando você olha para esse tipo de procedimento, você consegue estar exposto na obra, estar exposto ao serviço, sem nunca ter feito ele. Então, por exemplo, uma alvenaria, tá? Lá no procedimento vai dizer o que você precisa fazer para começar a alvenaria, quais são as ferramentas que você vai precisar, quais são os materiais que você vai precisar, quais são os equipamentos que você vai precisar, os EPIs, quem é a mão de obra que geralmente a gente usa para alvenaria, um pedreiro, um servente, um auxiliar, o que você faz antes, o que você faz durante, o que você faz depois. E aí no procedimento ainda tem lá qual é a norma técnica que rege essa execução, porque nada a gente tira da nossa cabeça, a gente tira de norma técnica. Então eu entrego isso para as meninas da mentoria e vou entregar na M10K, na Eng10K, por quê? Para que vocês entendam que vocês podem se expor a isso sem nunca ter passado por isso. Então quando você consegue prever o serviço na sua totalidade, você consegue fazer um cronograma real. Então, a primeira coisa que você precisa entender, Pri, eu não sei todos os serviços da obra e nem vai saber, mas pelo menos a teoria desses serviços você precisa ter uma noção, tá? E como é que eu faço para que isso seja palpável para o meu cliente? Não faço cronograma sozinha. Não vai fazer, você vai pedir ajuda. Aí você vai dizer, Pri, eu não tenho a quem pedir ajuda. Sempre tem, mulher. Tu sempre tem um professor, tu sempre tem uma amiga, tu sempre tem um Instagram aqui que agora tem várias outras... Gente, tem vários engenheiros fazendo isso que eu faço, compartilhando conhecimento com vocês. Manda um direct pra pessoa, pede uma dúvida, mas pede a dúvida. Diz assim, eu tô com dúvida nisso, me ajuda. Ou então, gente, seja extremamente estratégica, ache um mentor pra sua vida. Alguém que vai lhe dar esse passo a passo, que vai pegar na sua mão, vai lhe ajudar. Não tem como a tua obra dar errado, não tem como você não faturar 10 mil reais. Não tem como, porque você já vai saber o caminho a ser trilhado, tá? Então, sim, pergunte às pessoas, não faça sozinho. Por quê? Para que você saiba exatamente quanto tempo leva as coisas e você não tenha surpresas durante a sua obra, tá? O que mais você vai fazer? Gente, tenha sempre, vocês precisam entender isso. Tenha sempre, vovó dizia pra mim assim, minha filha, quem tem um não tem nenhum. Tenha sempre, as minhas estão dizendo aí, ó, nunca ouvi falar sobre POP. Gente, vocês nunca ouviram falar sobre isso? Deixa eu dizer pra vocês, isso é vida. Isso é simplesmente um passo a passo de todos os serviços executados dentro de uma obra. Tudo, gente. Como é que executa uma alvenaria, como é que executa um forro de gesso, como é que executa um revestimento cerâmico, como é que eu faço uma impermeabilização. Tudo, passo a passo, a coisa mais linda. Elito tá dizendo assim, conhecimento dividido multiplica. Real, gente. Total sobre isso. É sobre compartilhar para crescer. É total sobre isso. Poderoso. E isso é uma característica muito da nossa geração, tá? A nossa geração tem esse DNA de compartilhar para crescer. A galera da geração antiga não. Eles acham que a gente tem que competir. Gente, todas as vezes que a gente fortalece a nossa comunidade de engenheiros, a gente tá fortalecendo a nossa classe, a gente tá fortalecendo a nossa indústria, a gente tá fortalecendo a imagem da sociedade para conosco e a sociedade nos honra por isso e a gente é bem pago por isso. Então, sempre é só por isso que eu digo pra vocês, gente, compartilha essa live, porque só se compartilha, só cresce quem compartilha, gente. Só avança quem compartilha. Enquanto você quiser ser na sua vida rio, represa, só com o tempo ser, você não vai avançar. É sobre rio, é sobre transbordar, é sobre chegar na vida do outro. Isso é legado, tá? Legado é sobre o quanto eu impacto na vida do outro. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente transborda,
Como é que eu sei o quanto você está avançando na sua carreira? Pela quantidade de pessoas que você está sendo relevante. E aí, sejam clientes, sejam fornecedores, seja parceiro, seja quem for. Você precisa ser relevante. Então já pega esse negócio e compartilha com o mundo. Chama para ser relevante. Presta atenção, vamos pro próximo. Anota isso aí, presta atenção. O que você precisa ter? Uma segunda opção para absolutamente tudo na sua vida. Gente, hoje mesmo, tava lá o meu fornecedor de cimento. Em cima da hora, disse pra mim, não vou entregar hoje. Eu disse, você é louco? E o que a gente faz? A minha obra para? Porque não tem cimento? Não dá pra parar a obra. O dia de uma obra parada, gente, é muito caro. Então, o que a gente faz? Eu preciso ter uma segunda opção. Então, fornecedor e mão de obra, anota isso. É uma coisa que você sempre vai precisar ter uma segunda opção. Sempre. Tá começando a obra, não tem uma equipe fixa ainda, então eletricista tu tem que ter pelo menos 2. Encanador tem que ter pelo menos 2. Por quê? Porque se um falhou contigo e ele vai falhar contigo, quando um falha contigo, você já liga pro outro. Você não pode ficar na mão de um funcionário só. Se você ficar na mão do cara, ferrou. Sabe por quê, gente? Porque vai ter dia que ele vai chegar bêbado, vai ter dia que você vai precisar mandar ele pra casa, vai ter dia que o cara simplesmente não tá afim de trabalhar, vai ter dia que você vai se deparar com isso da mão de obra. E você vai fazer o quê? Você vai ficar à mercê, vítima do cara, refém? Não vai. Então tenha sempre 2 opções. Pri, vai dar errado a minha obra, meu fornecedor vai furar. O que eu faço? Eu tenho 2 opções. Tem que ter 2 opções, tá, gente? Então o que a gente faz? Tá planejando para começar a obra? O que eu faço? A gente vai começar uma obra esses dias, acho que coisa de 30, 40 dias a gente vai começar a obra. O que a gente tá fazendo já? A gente já tá fazendo para hoje. Meus fornecedores naquela região. É nova a região pra gente tá entrando agora. Então a gente já vai cadastrar no fornecedor, gente. Eu já cadastro. A gente cadastra como pessoa jurídica para ter N vantagens, tá? Para que a gente tenha um preço mais baixo, para que a gente consiga faturar. Então eu já cadastro no fornecedor daquela região. Só em um material de construção, eu cadastro pelo menos uns 7, gente. 7. Eu preciso cadastrar em vários. Enquanto tiver material de construção naquela região, eu tô cadastrando. Por quê? Porque se de repente um falhar, eu ligo para o outro, meu cadastro já está lá, a gente agiliza o processo, ele entrega meu material. Entende? Então você precisa ter sempre 2 opções. E aí eu preciso que você anote essa e guarde no seu coração isso daqui, porque é isso que vai fazer você ser um excelente gestor de obra. Um excelente gestor de obra, gente, não é aquele cara que sabe absolutamente de tudo da execução. Quem tem que saber de tudo da execução, gente, minúcias, passo a passo, tudo. Quem tem que saber é o teu mestre de obra. O que você precisa saber, você como engenheira. Anota isso daí. Você precisa ser uma excelente articuladora. Você precisa ser aquela pessoa que une profissionais dentro de uma mesma atividade para que eles tenham um desempenho que você espera. Então, se de repente, gente, você não entende ainda de impermeabilização, tu vai achar um cara que é especialista em impermeabilização e tu vai trazer esse cara para tua obra. E tu vai linkar esse cara com o teu mestre de obra e tu vai acompanhar e vai aprender impermeabilização. Então, quando eu digo para vocês precisam ser articuladoras estudiosas, é o quê? Preciso saber da execução da minha obra? Eu preciso. Então, o que eu faço? Preparo o meu bastidor. Preparo o meu bastidor como? Eu pego os meus procedimentos operacionais, estudo eles a fundo, para que eu saiba, pelo menos, quando o pedreiro começar a puxar a linha da primeira fiada, eu sei pelo menos o que ele está fazendo. Então, eu vou lá, digo para ele, ó, tu vai precisar colocar uma contraverga aqui na 3ª, 4ª fiada, porque já é o início da janela, entende? Então, essas primeiras opções você vai precisar ter. Você vai precisar estudar na teoria. Mas, acima de qualquer coisa, você vai ter que ser excelente em articular, em juntar profissionais que têm qualificações, que têm especialidades diferentes, unir essa galera para que eles consigam dar o resultado que você espera na sua obra. Você não precisa dominar os tipos de impermeabilizações, nem os tipos de cobertura, nem o quanto aquela alvenaria está sendo relevante para dentro do teu sistema. Você não precisa dominar tudo isso. Agora você precisa saber de pessoas que dominam isso para que essas pessoas sejam seus parceiros. E aí eu digo para vocês, é tudo sobre network. É por isso que há poder em estar em comunidade. Gente, há mega poder em estar em comunidade. Vocês precisam entender que a partir de agora, se você decide para sua vida ser gestora de obra, tu tem que andar com gestor de obra. É por isso que eu digo para vocês, amanhã, quando eu abrir as vagas
da mentoria Enche 10K, vocês ganharem 10 mil reais por mês, amanhã quando eu abrir essas vagas, vai todo mundo para dentro de um grupo. A primeira coisa que vocês vão fazer é se conhecer, se conectar. Vocês precisam entender que quanto mais eu estou em comunidade, tá? É um local seguro para você cair, para você tirar dúvida, para você questionar e para você avançar. Se você estiver andando com pessoas que estão totalmente divergentes do propósito que você quer para sua vida, você vai cair, você vai para outro lugar, você não vai avançar, tá? Então tenha essas pessoas, entenda. Você não precisa saber de tudo, você precisa ser uma excelente articuladora. Unir pessoas, linkar pessoas para que você chegue ao seu objetivo, tá? O que mais que eu preciso saber? Deixa eu mostrar o próximo aqui para vocês. Ah, eu adoro isso daqui. Anota isso daí, gente. Tô muito fina com essa taça gigante, gigante. Anota isso daí, gente. Gente, Chay chegou. Muito bem-vinda, meu amor. Que honra ter você aqui. Anote isso daí, gente, que esse é o maior problema que a gente acha dentro de obra. Você não se documentar. Isso vai acontecer contigo em algum momento, tá? E aí eu vou te dizer que você já botei aí bem grande pra tu aprender. Anota isso daí. Gente, de beijo só boca, ou de boca só beijo, tá? O restante, tudo precisa ser documentado. Você precisa ter registro de absolutamente tudo e principalmente se a tua obra for uma obra privada, em que o cliente está aportando dinheiro todo mês. A tua responsabilidade é gigante. Você está simplesmente gerenciando o recurso daquela pessoa. Então não dá para no final do mês o cliente dizer para você que lhe deu, sei lá, 150 mil reais e você dizer que não, eu só recebi 100 mil reais. E quando você bate as contas com o cliente lhe prova que você recebeu 150 mil reais. Imagina como é que vai ficar a sua imagem perante esse cliente. Ou ele vai achar que você é muito incompetente, ou ele vai achar que você é muito amadora. E nos dois casos não é interessante para você como profissional. Então o que vai acontecer? O que você precisa entender? Que você precisa se documentar. E aí, gente, tá uma listinha de documentos básicos. E eu já vou te dar uma dica, tá? Uma listinha de documentos básicos que você precisa ter dentro da sua obra. Você precisa sempre controlar a revisão do projeto. Gente, pelo amor de Deus, acontece demais da gente estar no projeto, a gente tá na obra com um projeto obsoleto. Aí o cliente, sei lá, pediu para mim colocar um lustre agora e eu simplesmente não sabia que aquele lugar ia ter um lustre porque eu não controlei a revisão de projeto e aí eu não coloquei o lustre. E aí a gente vai ter um problema lá na frente, sei lá, porque eu já puxei o forro. E eu não coloquei o ponto lá elétrico, então vou ter que puxar o ponto, vai dar problema, é retrabalho, é custo. Então, quando eu falo com vocês a respeito de ter controle das revisões do projeto, é principalmente também para que você se documente, para que o cliente não chegue com milhões de coisas novas e você diga assim, eu pedi a você isso. Não, o que está aqui é o que está na minha mão, é o projeto. Esse daqui é o que eu vou seguir. Então, você precisa ter controle das revisões de projeto para que você não ache, não faça coisas erradas ou, de repente, faça o que o cliente não pediu, tá? Então, a revisão do projeto dá muito problema e isso você precisa ter dentro da sua obra. O que mais, Pri? Diário de obra. Precisa ter diário de obra. Já imaginou se chove naquele dia da concretagem? E aí? Aí como é que você justifica para o cliente que você teve que parar um dia de serviço que a laje atrasou, porque simplesmente você não tem um diário de obra dizendo que naquele dia choveu, e choveu muito, choveu mais do que a previsão esperava. Porque imagina que previsão do tempo, gente, é previsão, tá? Então pode sim ser que naquele dia chova absurdamente e não estava previsto. Então foge da sua competência, não tem como você prever. Então, você precisa ter um diário de obra para registrar absolutamente tudo o que acontece na sua obra e mostrar para o seu cliente que você tem controle sobre o que está acontecendo. E aqui é um dos mais importantes, gente. Anota isso daí, pelo amor de Jesus Cristo. Tu precisa ter o controle financeiro da tua obra. Quando eu digo para vocês que a gente vai fazer um cronograma físico-financeiro e o cliente vai aportar dinheiro todo mês, você precisa ter um controle financeiro disso, do que tá saindo. Tá saindo por quê? E aí, quando eu falo sobre esse controle financeiro, você precisa ter uma atenção muito especial na sua gestão de compras. Porque, olha, gente, essa caixa tá aí, eu botei essa caixa aí, ela é muito proposital. Engenheiro antigo conhece, né? Eu aprendi isso aí com um engenheiro antigo, acho que foi meu primeiro engenheiro, ele já tinha, sei lá, seus 70 anos, e ele me ensinou isso e nunca mais saiu da minha cabeça, e eu vou te dizer hoje pra você ter na sua obra. Se de repente você tá na sua obra e você não tem um almoxarife, gente, você não tem uma pessoa que fica lá todo tempo, coloca uma caixa dentro da tua obra, tipo uma urnazinha, e dá pros caras e diz assim, a ordem mesmo, cara, coloca a ordem na casa. Diz pra eles assim, olha, é o seguinte, todo material que chegar aqui, quando eu não tiver, se chegou material aqui, chegou nota fiscal, você vai jogar dentro dessa urna.
Pede para os caras jogarem absolutamente tudo dentro da urna. O eletricista precisou, num momento de urgência, sair para comprar o material, trouxe a nota fiscal. Primeiro você vai dizer para ele que só paga com nota fiscal, tá? Trouxe a nota fiscal, você vai jogar essa nota fiscal dentro da urna. É isso que você vai dizer pro cara. Recebeu o material, joga dentro da urna a nota fiscal. É recibo, joga dentro da urna. Joga tudo dentro dessa caixa. Por quê? Porque é só assim que você vai conseguir ter o controle do que realmente é de financeiro. O que está entrando, o que está saindo. E aí você vai jogar todos esses documentos dentro dessa caixa. Você vai colocar um cabeadozinho nela, ou um lacre. E aí você vai conseguir ter esse controle mesmo quando você não tá na obra, tá? Gente, engenheiro antigo faz isso, mas nem muito. Principalmente quando ele não tá o dia todo na obra, é uma obra, de repente, uma obra privada, e a gente não tem um almoxarife na obra pra controlar isso, a gente joga dentro da urna, tá? Então anota aí, urna dentro da tua obra, tá? Por quê? Porque desse jeito você vai conseguir ter o controle financeiro da tua obra. Então, quando você diz assim para o cliente que esse mês ele vai dar 70 mil reais, você precisa justificar o que é que teve de saída desses 70 mil reais. Então, as notas fiscais de pagamento, o comprovante de pagamento para os seus funcionários, essas coisas precisam estar lá dentro do teu controle financeiro que tu vai mostrar para o cliente. Eu entrego, gente, pelo amor de Deus, eu entrego para vocês, para as meninas da mentoria, eu entrego pra gente um controle financeiro, porque é o que eu faço para os clientes. Então, assim, não deixa o cara guardar no bolso, não deixa o cara colocar até numa pasta, não deixa. Bota na urna, joga na urna, que dá tudo certo. E aí dá a ordem, tá? Gente, ó, se não tiver nota fiscal, eu não pago, viu? Quem vai pagar é vocês, vai ser presente de vocês pra obra, só pago com nota fiscal. E tem que ter nota fiscal. Laína já adorou a dica. É a dica antiga. Todo engenheiro antigo que trabalhou com engenheiro antigo tem essa historinha dessa urna. Vamos pra frente. E aí, vou te dizer mais outros problemas que vão acontecer na tua obra e que eu preciso que você controle. Tô acabando, tá, gente? Mas eu preciso que você controle isso. Olha só. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Gente, gestão de equipe é uma das ferramentas mais importantes que você vai precisar utilizar e dominar dentro da sua obra. Você vai precisar dominar isso. Por quê? Porque imagina, gente, que a nossa indústria, a gente depende ainda muito de pessoas. Então, a gente não se compara com a indústria automobilística, por exemplo, que os caras têm muitos equipamentos, muitas máquinas que substituem a força humana, muitas vezes. A gente não, a gente depende muito ainda do ser humano, da pessoa, daquele nosso pedreiro, que às vezes nos dá alegrias e às vezes nos dá umas tristezas grandes, né? Que dá vontade de quebrar a cara do infeliz de cacete, mas a gente respira fundo e não faz. Então, o que acontece? Você vai precisar trabalhar com esse material humano e você vai precisar entender que esse material humano falha. E falha muito, gente. Eles falham muito. Então, o que eu quero que você entenda? Que você precisa desenvolver gestão de equipe e entender que esses problemas que estão aí vão acontecer na sua obra. E eu vou dizer como é que a gente vai sanar cada um deles, mas eles vão acontecer, tá, gente? Olha só. Pra tu já ficar preparada quando tu chegar no primeiro dia de obra e também ficar tranquila, porque você vai saber o que fazer, tá? Então, a primeira coisa que você vai precisar entender, você vai dar de cara com mão de obra que é incompetente. Isso daqui é um problema grave pra gente, porque olha só, como é que você prevê isso, tá? Como é que a gente prevê que a mão de obra é incompetente? Porque eu já peguei mão de obra, gente, que o cara veio indicado. O cara foi indicado. E aí acho que foi na minha primeira obra. Acho que não, foi mais pra frente. Mas eu vou te contar essa história. O cara foi indicado. E aí, na época, eu tomava conta de uma torre, tá? Tinha 21 andares, 6 apartamentos por andar. E aí, o cara veio indicado pra minha torre. Coloquei ele lá na torre. Acho que ele tinha, na época, mais de 20 anos de pedreiro. Ok. Colocamos esse cara pra dentro. E aí, quando a gente coloca esse cara pra dentro, gente, imagina, o teu pedreiro, ele vai direto, a tua mão de obra em si, ela vai direto trabalhar com o teu produto. Então, se de repente o meu pedreiro chegou hoje, eu coloquei ele dentro da minha obra e ele sobe uma parede errada, ou ele faz uma alocação errada, ou ele de repente faz um acabamento, assenta um revestimento errado, eu já perdi. Você tá entendendo? Você já perdeu. Porque você já vai ter um retrabalho. Você já vai ter um problema para retirar aquele revestimento e refazer. Se perdeu o material, se perdeu o tempo, você vai ter que refazer aquilo dali, tá? É problema. Por quê? Porque a nossa mão de obra, ela vai direto pro nosso produto final. Então, você vai dar de cara com esses caras incompetentes, que eles vão chegar e eles já vão fazer cagada de primeira. Esse meu pedreiro, por exemplo, eu chorei engraçada. Ele foi levantar e aí, imagina, eram 6 apartamentos por andar. E ele ficou responsável pela alvenaria do pavimento todo, do pavimento todo.
E aí, que ilusão na época, né, gente? Colocamos ele responsável pelo pavimento todo. E aí eu volto para fiscalizar e você precisa fazer isso também, tá? Implanta na sua obra. Você só paga depois que você fiscaliza e você valida o serviço. Se você pagar antes, ferrou, tá? Só paga depois que você fiscaliza e valida. E aí eu entrei lá para fiscalizar, né? Entrei para fiscalizar. Gente, daqui para Jesus. A parede que estava mais tranquila, o prumo dela estava fora de prumo. A que estava mais tranquila, ela estava fora de prumo 3 centímetros. E a que estava mais tranquila, gente. Então tinha coisas assim absurdas. Quando eu disse pra ele que eu não ia pagar nada do pavimento, porque estava muito absurdo e a gente ia precisar refazer tudo. E aí não tinha coisas que não dava pra tirar na massa. Imagina que se eu coloco uma massa muito grande, se eu coloco um reboco muito grande, ele fissura. Então tem coisas que não dá pra tirar na massa, tá? Esse negócio de tirar na massa não existe. E aí, o que aconteceu? Eu tenho 20 anos de pedreiro, trabalhei minha vida toda em obra de prefeitura, tá explicado. Como é que a gente faz nessa situação, gente? Imagina que em algumas obras, e se você puder implantar isso na sua obra, é incrível, tá? Mas eu sei que nem toda obra dá pra gente implantar. Você pode fazer como é que eu minimizo isso de achar essa mão de obra incompetente. Você vai minimizar, você não vai zerar, tá? Porque a gente tá sujeito mesmo. 2 pontos. Por indicação mesmo, indicação de pessoas que você conhece, você confia, você coloca terror, tá? Você diz assim, olha, se ele não prestar, nunca mais eu pego indicação com você. Diz logo assim pra pessoa. Então você vai fazer isso, pegar realmente por indicação, pessoas próximas e botar o terror, dizer assim, olha, eu sou abusada, eu sou chata, indique o melhor, porque se ele não passar, tu já sabe, corto relações, eu uso o drama, não vou mentir pra tu, eu uso o drama. E aí, outro ponto que você pode fazer também, qual é? Ou você faz isso, ou você usa da indicação, ou então você faz um teste na sua obra. Então imagina, antes dele começar, teve uma obra, gente, que era uma obra maior, e a gente fazia isso, a gente tinha uma central de teste. O que era isso? Quando o pedreiro ia entrar, a primeira coisa que a gente fazia era um teste prático. Quando você, por exemplo, vai trabalhar numa empresa, e aí você vai trabalhar com, não sei, você vai trabalhar com projetando, você vai fazer projetos. A empresa, às vezes, fazem testes práticos. Coloca você para puxar uma alvenaria, puxar um projeto, um layout no AutoCAD, para saber se você sabe operar com aquilo, né? Então, o que ele faz? Ele lhe ensina, você pode expor o seu pedreiro absolutamente a mesma coisa. Expor ele é um teste prático. Então, o que a gente faz? Pega um localzinho em que você coloca lá para o pedreiro subir a alvenaria e ver se ele está subindo direito. Ou qualquer tipo de serviço que ele vai fazer na sua obra, tá? Vocês podem fazer isso. Geralmente, em obras tem a casa teste. E aí, a casa teste serve para isso, ou pra gente testar todo tipo de serviço que a gente vai começar e nunca fez ainda. Então, de repente, sei lá, a gente vai colocar boiler na minha casa teste. A gente nunca instalou boiler. Então, aquela casa vai ser para testar aquele tipo de boiler, tá? E aí, a gente vai testando todos eles. Então, você pode ter essa casa teste, se você tiver em obras maiores, e aí você já indica até na construtora que você tiver isso, ou então você faz realmente uma pressão na hora da indicação. Mas, Pri, vai zerar? Não zera. A gente vai dar de cara com cara incompetente, sim, tá? E aí, como é que a gente faz com cara incompetente? Identificou o primeiro problema, gente? É sem pena, tá? Identificou o primeiro problema, viu? O cara é muito incompetente, dá tchau pra ele. Tchau, até a próxima. Foi incrível estar com você, mas enfim, eu vou pedir pra você se retirar da minha obra. E assim, dá tchau pra ele, tá? Segundo ponto. Gente, tem mão de obra, acredite, que apresenta orçamento errado. Existem 2 tipos de contratações, tá, meninas? Às vezes você vai contratar a pessoa por empreitada ou você vai contratar a pessoa por diária. E aí, ou então você fecha um salário com ele por obra certa e contrata ele na carteira. Se você fechar por empreitada, o que acontece? O cara vai dizer pra você vai entregar o projeto pra ele, você vai visitar o local do terreno com ele, você vai dizer assim, ó, essa casa aqui, você faz por quanto? Com a sua equipe, com tudo incluso, você faz por quanto isso? Ele vai dizer, sei lá, eu faço por 60 mil reais. Ele vai dar o preço pra fazer tudo. Você vai fazer um contratozinho com ele, dizendo absolutamente tudo que ele vai fazer e ele vai assinar. O que pode acontecer? O cara simplesmente dá o preço errado pra você. E aí, quando ele dá o preço errado pra você e ele percebe ao longo da obra que ele cobrou muito barato pra você, o que ele faz? Ele começa a dar nó cego, ele começa a querer aditivar o contrato dele,
ele começa a pedir dinheiro demais onde já não tem. Então, o que acontece aí? Você começa a se desgastar com o cara. Gente desse tipo, você precisa entender uma coisa, você vai encontrar com essa galera. Ele é inexperiente, ele não sabia quanto era o valor. Então, pode ser que se de repente você não tiver margem, você acreditou na palavra do cara e você não tem mais margem, vai ser um problema, porque vai tirar do teu lucro. Ou, de repente, vai onerar para o teu cliente. Então, o que acontece nesse momento? Você vai ter que ter muito jogo de cintura com o cara e usar muito da palavra dele. Cara, você deu a sua palavra, a gente confiou na sua palavra. Então, assim, não vai dar pra gente aumentar, sei lá, mais 30% como você tá querendo. A gente vai aumentar, sei lá, mais 10%, mais 15% que você tá querendo. E aí, aquela aula de ontem, você vai negociar como se a sua vida dependesse disso. Você vai negociar com o cara. Porque senão você vai tirar do seu, ou então o teu cliente vai tirar, quando na verdade quem errou foi ele. Esse tipo de cara, gente, a gente só fecha uma vez com ele, tá? Só tem problema uma vez. Na próxima a gente já não fecha mais. Deu orçamento errado é problema, porque vai ter que tirar de algum canto. Alguém vai pagar. E quando é o cliente que é surpreendido com um orçamento maior do que ele esperava, ferrou. Ferrou, gente. Porque o cliente contratou um engenheiro e ele não vai dizer assim, ah, mas o cara deu o preço errado. Ele vai dizer, e você, engenheiro, não tinha nem noção disso? E você, engenheiro, não pôde prever, então no fim a culpa é sua. Então o que a gente faz? A gente só surpreende o cliente com orçamento para baixo. Eu dou sempre um valor maior para que eu surpreenda ele de forma positiva, dizendo assim, ó, não era 10 que tu vai pagar, agora tu vai pagar só 5. Ele fica feliz, radiante, entende? Então é isso que você precisa fazer. Nesse momento é negociar com esse cara e simplesmente não fecha mais com ele, dá tchau para ele, até não tem próxima obra com você. Depois disso, você vai ver aquele cara, gente, você vai ver aquele cara que esse daí é triste. Sabe aquele tipo de cara que simplesmente ele abandona a sua obra, ele vai abandonar a sua obra. Tem esse tipo de cara, que ele simplesmente vai embora. E aí tem aquele cara que de repente chega bêbado, chega embriagado e também não faz a tua obra, vai embora também, ou dá trabalho dentro da tua obra. Esse tipo de gente, onde é que a gente resolve, Pri? Segunda opção. Você precisa ter sempre uma segunda opção. Se você não tiver uma segunda opção para colocar no lugar desse cara, você vai se ferrar. Então, gente, sempre, 2 encanadores, um tem que ter de reserva, 2 eletricistas tem que estar de reserva, pedreiro tem que estar de reserva, mestre de obra tem que ter um de reserva, tem que ter gente de reserva. Como é que eu consigo essas pessoas? Perguntando, network, cara, me indica fulano, teste, tentativa e teste, gente. Gestão de equipe é isso. É testar a equipe até a gente refinar a equipe ideal, tá? Mas precisa testar a equipe. Esses problemas vão acontecer na sua primeira obra. E o que você faz? Precisa ter uma segunda opção que sempre resolve, tá? Depois, o que você vai fazer? Gente, tem cara, eu tive um cara que era terrível. Tem aquele tipo de cara que ele simplesmente não segue a tua orientação. Na tua frente ele fala assim, doutora, perfeito, tranquilo, eu vou fazer. Quando você chegar lá, não tá feito. Eu tive um funcionário que simplesmente não colocou, ele chamava de soleira. Mas não é soleira, gente, é contraverga e verga. Ele chamava de soleira. E aí ele simplesmente não colocou. E eu disse assim, mas tem que colocar, pode quebrar a alvenaria aí, a gente vai colocar. Ok, doutora, vamos fazer, não vai se repetir, tchau, bonito. Quando eu volto na obra, tá rebocado. Aí não dá pra mim saber se tem. Eu vou confiar? Não confio. Meu filho, vamos escarificar aqui que eu quero ver se vai ter a minha contraverga aqui, a soleira, como você diz, ou se vai ter tijolo. Quando a gente escarifica, tem o quê? Tijolo. Então aquele cara, ele simplesmente passou por cima de você e o que é que ele fez? Ele achou que ele podia lhe enganar. Não, vou rebocar, ela nem vai ver. E a gente vai tirar aqui na produção para adiantar. Esse tipo de cara, ele não pode. Gente, é um tipo de cara que você precisa... Como é que eu minimizo isso? Você precisa aumentar muito a sua fiscalização. É um olho no peixe, outro no gato. Tem que estar nesse tipo de obra todos os dias, passando por lá, sem avisar, em horários esporádicos. Vou de manhã, vou de tarde, vou de noite. Não tem hora para chegar. Tem que chegar na hora que eles estão chegando. Tem que chegar muito cedo antes deles chegarem. Tem que chegar pertinho da hora deles ir embora. Tem que alternar horário. Tem que estar lá na obra, em vários horários diferentes, em vários dias diferentes. Tem que estar todo dia. Por quê? Porque é um cara que você não pode confiar. É aquele tipo de cara que ele vai enfiar a faca e você rindo pra sua cara. Não pode confiar nesse tipo de cara. Quando você estiver fazendo obra com ele, fica muito atenta. Passou da obra, não faz mais negócio com esse cara. É perigoso, é aquele tipo de cara que ele simplesmente você não pode confiar. E quando a gente não confia nos nossos parceiros, gente, não tem como a gente fazer obra, tá? Porque a obra é total baseada em confiança, é material humano. Então você tem que confiar no cara, tá? Então esse tipo de gente você vai fazer isso. Anota pra tu não esquecer. Que mais, Pri? Aquele cara que esconde o problema é grave. É grave, você vai dar de cara com esse cara. O cara que esconde o problema de você. É aquele cara que simplesmente fez o cocô e ele não avisa. E quando ele não avisa, eu fiz uma obra, gente, que isso aí foi grave.
Imagina que a tubulação de gás passava por debaixo do piso. E aí o que aconteceu? Os meninos precisaram fazer um reparo no piso e aí eles furaram a manta, furaram a tubulação de gás, furaram tudo. Com medo, porque para tocar aquela tubulação de gás tinha que trocar ela toda. A gente ia ter que tirar todo o piso. Então imagina que os meninos com medo disso, o que eles fizeram? Colocaram lá o revestimento cerâmico por cima. E a tubulação de gás furada, gente. Imagina que se tem um vazamento de gás numa cozinha, olha o problema que isso dá. Então, por quê? Porque a galera simplesmente encobriu o erro. Pri, como é que a gente luta contra isso? Gente, tendo uma gestão muito próxima da sua equipe. A sua equipe, elas precisam entender que eles estão ali como parceiros, tá? A gente não tá mais naquela era da gestão em que a gente grita e é totalitário e tem que ser do meu jeito. Não é ditadura. A gente tá total em democracia dentro de obra. Então você precisa trabalhar com os caras em formato de parceria. Eles precisam entender que eles são responsáveis por aquilo também. Eles são profissionais. Então eles são responsáveis por aquilo também, é o nome deles. Então é uma questão de conscientização. Como é que eu trabalho isso? Conscientizando, estando mais perto da equipe, humanizando esse contato. Trazendo a equipe para a responsabilidade também, dizendo para eles que aquilo ali, eles fazem parte disso, que eles não estão ali só de passagem, eles fazem parte da empresa, eles fazem parte dessa marca. A gente não está fazendo só uma obra, a gente não está querendo ganhar 10 mil reais uma vez na vida. Não, gente, é sobre um legado, é sobre uma construção, não é só sobre uma obra pontual, é sobre obras. E aí a gente traz essa galera para essa realidade. E aí a gente coloca o nosso DNA, a nossa cultura, e aí a gente resolve esse problema, tá? Às vezes os caras nem são ruins, eles só estão com medo mesmo. E aqui eu vou te dizer outro cara, vou te dizer a última de hoje, pra tu rir junto comigo, porque essa foi pesada, essa eu fiquei chateada demais. Falta de atenção. Sabe quando o pedreiro é bocó? Bocó mesmo, bocó. Ele tá pensando em qualquer outra coisa. Mas ele não tá pensando na obra, ele não tá atento ao que ele tá fazendo. Gente, olha só. Uma vez você vai encontrar muito com esse tipo de pedreiro. Tem alguns revestimentos cerâmicos, gente, que principalmente os que a gente trabalha com mosaico, você precisa ter muita atenção no que você está fazendo. Tem que olhar a paginação, tem que olhar a posição. Atrás da peça cerâmica tem uma setinha indicando a posição. Você tem que estar muito atento nisso, principalmente quando a gente está trabalhando com mosaico. Eu tive um abençoado uma vez que ele simplesmente pegou todo o revestimento da cozinha e colocou no banheiro. E pegou o revestimento do banheiro e colocou na área de serviço. Olha, foi uma loucura sem fim. E caro, um ladrilho caro, que o cliente já tinha colocado muito dinheiro nisso e era o xodó do cliente aquele ladrilho. Quando a gente chega, tá todo trocado. Um pra lá, um pra cá, um pra cá. Por quê? Porque o cara simplesmente não teve atenção. Então, nesse momento, Pri, como é que a gente corrige isso? Se é a primeira vez, gente, desse funcionário dentro da tua obra, eu sempre aconselho que você, principalmente se é a primeira vez da equipe, é a tua primeira obra, então na tua primeira obra, você não vai se dar o luxo de passar lá uma vez a cada 15 dias. Na sua primeira obra, você vai estar lá todo dia. Tu vai estar onde? Tu tem que estar dentro da tua obra. Porque aí você vai conseguir minimizar esses problemas. Você vai estar acompanhando de perto, você vai estar fiscalizando. Esse tipo de problema, gente, às vezes a pessoa nem é um pedreiro ruim, nem é um pedreiro escroto, malvado, nem é. Às vezes o cara realmente só está desatento. E aí o que a gente faz? A gente faz uma gestão mais próxima. A gente realmente fiscaliza de perto. A gente acompanha o serviço um por um. Por quê? Porque aí desse jeito eu consigo orientar e garantir que não vai ter erro. Então precisa estar lá perto. Por isso, de repente, no meu caso, por exemplo, eu tinha dado a orientação um dia antes, quando eu cheguei lá, ele bocó. Bocó, nem era um rapaz ruim, porque é bocó mesmo, sem atenção. E aí o que aconteceu? Tive que arcar com prejuízo. Arquei com prejuízo e aí conversei severamente com ele. Deixei muito claro, mas não foi um pedreiro que descartou. Foi um pedreiro que a gente lapidou. Tem alguns funcionários, gente, que são só pedras brutas, que precisam ser lapidadas e que continuam na equipe. Quando eu falo pra vocês sobre gestão de equipe, é tão fundamental, eu digo pra vocês que o que você tem que fugir é de turnover. É daquele negócio do teu funcionário tá entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Não é sobre isso. Imagina que esses problemas que você vai encontrar, vai ter alguns deles que são totalmente lapidáveis, que você consegue lapidar estando próximo, colocando tua cultura, andando junto, puxando o barco junto com ele. Então, nesses momentos, você não vai descartar o funcionário. O que você vai fazer? Você vai implantar uma liderança assertiva, uma liderança que acompanha, que está perto. E aí você lapida o seu funcionário e você cresce junto, você forma a sua equipe dos sonhos. Então é tentativa e teste, gente. Vai ter uns escrotos como esse que eu te falei e eu te disse o quê? Bota pra fora, é só uma obra. Mas outros, a gente acompanha, a gente molda e a gente cresce junto, a gente
gente trabalha escuta ativa e a gente entende que ele também quer acrescentar. E de repente a gente entende mais ainda por que tu errou. Eu preciso entender por que errou. E é o que eu digo muito pro efetivo, gente. Digo muito isso e leva isso pra tua vida. Até pra trazer leveza na tua jornada, tá? O problema não tá no erro, o problema tá na reincidência. Errou uma vez, é só um cara bocó, mas pode ser lapidado, então vamos dar outra chance pra esse cara? É melhor do que eu estar trocando e retreinando o funcionário sempre. Agora, identificou que é escroto, é desvio de caráter, não é legal? Pra casa, tchau, foi um prazer, mas foi só essa vez. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Deixa eu dizer pra vocês como é que vai funcionar agora. Ai, hoje eu conversei demais, não foi? Eu adoro. Falar sobre execução de obra é minha paixão. É minha paixão. Amo. Amanhã eu vou fiscalizar, fazer 4 fiscalizações. E aí uma delas, vou aproveitar e já vou ver o andamento da obra, que a obra é do ladinho. Quem sabe mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que vai acontecer agora, tá? Hoje essa foi a nossa segunda aula. Amanhã, gente, é a nossa terceira aula dessa imersão e nosso encerramento. E como eu estou empolgada para amanhã. Amanhã vai ser o melhor dia até aqui. E de verdade, estou cogitando muito o YouTube, viu? Pra gente terminar em chave de ouro. Amanhã vai ser um evento. Meu amor, se hoje eu vim de taça, amanhã eu vou vir com roupa brilhando. Porque amanhã vai ser um evento. Eu preciso que você se organize para estar aqui amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre entrega memorável, como é que você fideliza o seu cliente para que ele seja recorrente na sua vida e você consiga ganhar 10 mil reais pra sempre, gente, tá? Na verdade, só de início, porque depois você tem que ganhar mais. 10 mil você vai ver que é pouco. Então, 10 mil não é pra você ganhar uma vez só, não. É pra você ganhar sempre, tá? Sempre. Entende isso? Então, o que é que vai acontecer? Amanhã vai ter aula, vai ser o encerramento. Vou passar as atividades práticas dessa aula de hoje, tá? Lá no canal do vizinho, se tu não entrou, amanhã, 10 horas, é quando eu libero as atividades pra vocês. Então, tu corre pra lá, tu não perde. E aí, amanhã a gente vai entrar no mesmo horário, 19h57. 19h57, pra tu não perder esse horário. Para as meninas, entende isso? Para as meninas que estão acompanhando a jornada, para você ainda dar tempo, porque a primeira aula ainda tá disponível, tá? Gente, simplesmente eu soltei aqui o seguinte, ó, amanhã vai abrir as vagas para mentoria Engie 10K. O que é essa mentoria? São para engenheiras que querem ganhar 10 mil reais com execução de obra, mesmo sem nunca terem pisado num canteiro, tá? Não tem um cliente, não tem problema. Eu vou te ensinar desde captação do cliente até entrega de obra, como é que você vai fazer. Eu vou te entregar esses procedimentos, vou estar do teu lado, vou te ajudar na tua obra, tá? E aí eu vou abrir amanhã as vagas para essa mentoria. Depois que eu terminar a aula e abrindo essas vagas, gente, ela vai vir com preço de Black Friday real. Vai ser muito negócio assim, muito bom, assim, eu nunca fiz um preço desse, vou fazer amanhã. E para as meninas que estão dentro, para entrar para a mentoria, precisa acompanhar a nossa imersão. E quem entrar para a mentoria nas primeiras 24 horas, eu vou mandar para vocês, vou pegar teu endereço, vou mandar para você um capacete Rose Gold, meu amor, para você entrar na sua primeira obra de capacete rosa, mostrando que você é competente, que você é mulher, que você é poderosa e que você também não perde as suas curvas por conta da sua competência. Não, só porque você tá com capacete rosa, jamais. Ele é nosso símbolo de empoderamento, tá? Então você vai ganhar o seu capacete Rose Gold se você entrar nas primeiras 24 horas amanhã, tá? Amanhã é que abre. E aí, amanhã a gente vai falar sobre entrega memorável. Eu vou falar pra vocês sobre o que você precisa fazer no momento da entrega. Tudo tem 5 anos de garantia? Eu preciso dar 5 anos de garantia para absolutamente tudo? O que é dever do cliente? O que é direito? Porque tem algumas coisas que ele precisa fazer. Quando o cliente perde a garantia, ele perde a garantia? Ele perde a garantia. Quando ele perde essa garantia, vou te dizer tudo amanhã e como é que você transforma a entrega do teu produto numa entrega memorável. Porque imagina só, gente, presta atenção. Às vezes, tem muita gente que quando vai comprar o primeiro carro zero, é um evento para essa pessoa, gente. Sabe o que a concessionária faz? Faz evento para essa pessoa. Aí a gente da construção civil, que às vezes está entregando o primeiro imóvel próprio do cliente, aquele que ele teve... Passou tanto tempo para conseguir que ele fez do jeitinho dele, a gente simplesmente diz assim, tá entregue, pega a chave e vai embora. Louca! Não! Entrega memorável, gente. É um evento, é uma conquista para o teu cliente. Ele precisa estar no centro. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre tudo isso. E aí, presta atenção. Para que tu entre dentro da mentoria, para me saber que tu tá acompanhando isso, como é que eu vou saber que tu tá me acompanhando? Vou te dizer agora, na hora da selfie. Vou fazer uma selfie, vou fazer uma pose aqui bem elegante. Tu vai tirar uma selfie aí, vai me marcar e vai marcar uma amiga. Por quê?
Porque é tudo sobre quando eu compartilho, eu cresço, tá? Nada sobre represa, é tudo sobre rio, sobre transbordar, sobre abundar, sobre fazer a nossa indústria se fortalecer, e a gente faz isso quando a gente compartilha. Então a gente vai tirar uma foto, ó. Ai, meu Deus, vi agora. Meu Deus, Laiane disse assim, meu amor, estou encantada com a sua didática. Ai, que incrível, fico feliz. Vamos tirar foto, então. Selfie. Pere, mulher, prepare. Prepare que eu vou preparar aqui a pose, tu vai tirar aí. Me marca, pra mim saber que tu tá aqui. Marca tua amiga e vamos transbordar pro mundo, que amanhã vai ser o melhor até aqui, tá? Amanhã vai ser o melhor até aqui. Vamos lá? Selfie. Tirou tua selfie, mulher, me conta. Gente, esse momento da selfie é uma coisa muito louca, porque a gente fica aqui fazendo caras e bocas. Eu não sei nem se tu tá tirando a selfie, eu espero que sim. Vai. Foi? Espero que sim, gente. Uma honra incrível, é muito bom pra mim estar com vocês. A gente tá aqui há quanto tempo já? Só pra mim ter noção. 1h30. 1h30. E que bom estar aqui com vocês. Eu fico muito honrada, muito feliz de ter teu tempo, tua atenção, tá? Que bom que você tá aqui. Compartilha, me marca. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. Eu quero ir lá no teu direct e dizer assim, obrigado pela sua presença, porque pra mim é realmente muito gratificante ter você aqui, ter teu tempo, ter tua atenção. Eu honro muito isso, tá? Então amanhã tem mais, me marca. Laiane, já sei, tá tirada, meu amor. Me marca. Até amanhã, nosso encerramento e abertura das vagas da mentoria. Tu precisa vir pra cá. Vai ser incrível, vai ser o melhor até agora. E eu te espero. Um cheiro, muito boa noite. Entra no canal do Telegram que amanhã, 10 horas, tem atividade, tá? Um cheiro, meu amor. Fica com Deus, amanhã tem mais.